pode repetir isso? Como trazer paz para a minha vida. Quem aqui que precisa de paz? Eita, coisa boa. Eu quero que você lembre, qual é a área da sua vida que você mais precisa de paz hoje? Será que está relacionado ao seu lar, à sua casa, seu relacionamento conjugal, relacionamento com filhos? Será que é sobre os seus parentes, sua relação com os pais, com irmãos? Será que está relacionado à sua vida social, ao seu trabalho? Será que está relacionado à sua condição física, à sua saúde? Qual é a área que você mais precisa de paz hoje? Será que é sobre as suas finanças, o seu dinheiro? Será que está relacionado com as suas emoções, com os sentimentos que você vem nutrindo ultimamente, que você vem lidando com eles ultimamente? Qual é a área que você mais precisa de paz hoje? Em que área você mais precisa de paz? Por que eu pergunto isso? A área onde você mais precisa de paz é a área onde você mais precisa ouvir Deus. É a área onde você mais precisa parar para escutar o que Deus quer falar com você. Parar para escutar o que Deus quer ministrar ao teu coração. Parar para entender qual é a direção do Senhor para a tua vida. E por que eu digo isso? A área da sua vida onde a paz foi embora, muito provavelmente é a área da sua vida que você parou de escutar Deus. É a área da sua vida que você parou de observar os princípios de Deus para você ter paz nesse lugar. E por que eu digo isso? Porque a palavra que nós lemos hoje nos deixa muito claro o porquê que a paz vai embora. E de um modo geral, nós vamos aprofundar nisso, mas de um modo geral, a paz vai embora quando você desconecta de Deus. A paz vai embora quando você perde conexão com Deus. E aí eu te pergunto, o que Deus está falando e você não está ouvindo? O que Deus está te mostrando e você não está vendo? O que Deus está manifestando e você não está sentindo? Quem aqui já entendeu que Deus é bom? Quem aqui já entendeu que Deus é amor? Quem aqui já entendeu que Deus é provedor? Deus não começou a ser bom, Deus não começou a ser amoroso, Deus não começou a ser provedor quando você entendeu. Ele sempre foi. Mas até você tomar consciência disso, até você estar consciente da bondade de Deus, do amor de Deus, da provisão de Deus, da proteção de Deus, algo te impedia de ver, algo te impedia de ouvir, algo te impedia de sentir. Tem um texto que é muito didático para você entender isso, que é o texto de Gênesis, capítulo 28, verso 10 ao 16. E esse texto relata uma experiência muito interessante de Jacó com Deus. Ele está num local deserto, ele usa uma pedra como travesseiro para ele dormir, e ele dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que liga o céu e a terra, e por essa escada ele vê anjos subindo e descendo. E durante esse sonho o próprio Deus fala com ele, confirmando a promessa que estava sobre Abraão, que estava sobre Isaac, e que agora também estaria sobre a vida dele.
É um sonho onde se confirma a promessa, o propósito da vida dele. E sabe o que é interessante? O texto diz que quando ele desperta do sono, quando ele acorda, ele diz bem assim: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Olha que interessante. Ele diz: Deus está aqui, o Senhor está aqui, mas eu não estava consciente da presença dEle. Então repita isso: Deus presente é diferente de Deus percebido. E aí eu pergunto a você: quantas vezes Deus esteve presente? Quantas vezes Deus estava guardando você, protegendo você, cuidando de você? Quantas vezes Deus estava falando com você, mas você não estava consciente disso? Você estava se distraindo com muitas outras coisas, a tal ponto de não perceber o que Ele estava falando, a tal ponto de não ouvir o que Ele estava falando, a tal ponto de não ver o que Ele estava fazendo. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Então há muitas coisas que você pode estar vendo, mas pode não estar enxergando. Eu acredito que os homens devem passar por uma situação que eu passo. Tem hora que eu quero encontrar alguma coisa em casa, e eu falo assim: Camila, amor, onde que está tal coisa? E ela fala: está em tal lugar, e eu vou e eu não vejo. Aí vem aquela segunda afirmação: ó, se eu for aí, né? Eu não sei, parece, quem já percebeu que as mulheres enxergam melhor? Quem já percebeu isso? E é interessante que daí ela vem e ela me mostra, eu falo: como que eu não vi esse negócio aí? Parece que apareceu assim, ó, do nada. Eu acho que é isso. É alguma coisa ali muito rápida, ó, tá aqui. Mas como que eu não vi que estava aqui? É que tem hora que você vê, mas não enxerga. E tem muitas coisas acontecendo, principalmente no sentido espiritual da tua vida, que você não tem consciência, que você não está vendo. E quando você perde essa consciência, quando você não consegue estar consciente daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando, essa é uma das principais razões pela qual a paz vai embora. Quem aqui quer encontrar muita paz para a sua vida? Não tem atalhos para isso. Tem que aprofundar o relacionamento com Deus. Tem que se conectar profundamente com Deus. Tem que se plugar em Deus e de fato ser amigo de Deus. Tem que de fato aprender a ouvir a voz de Deus. Tem que de fato entender como aprofundar a relação com Deus. Se você quer viver paz, se você quer encontrar paz, você precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus. O culto ajuda você a aprofundar o relacionamento com Deus? Sim, mas não dá para você viver só de culto. Você precisa ter uma relação com Deus que é diária. Você precisa ter um tempo com Deus que é diário. Você precisa ter uma intimidade com Deus que é diária. Você precisa falar com Deus todos os dias. Você precisa ouvir a Deus todos os dias. Quando você perde isso, a paz vai embora. Então vamos lá. Com base no texto de hoje, por que a paz vai embora?
Fique com a sua Bíblia aberta, Atos capítulo 28, o verso 26 e 27. Vou reler. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Repita isso: a paz vai embora quando o meu coração se torna insensível. É quando o coração fica petrificado. É quando o coração resiste àquilo que quer entrar. É quando o coração está cauterizado, está anestesiado. Deus estava falando muito com o seu povo, e aqui em especial com o povo judeu. E usando o próprio apóstolo Paulo para trazer a revelação do Evangelho. Mas não importava o quanto era uma mensagem ungida, o quanto era uma mensagem poderosa, o quanto era uma mensagem pautada na revelação de Jesus Cristo. Não acessava o coração de algumas pessoas. E por que não acessava? Por que não alcançava? Porque o coração havia se tornado insensível. O coração havia se tornado resistente. Repita isso: Deus fala ao meu coração. E eu pergunto, com que coração você veio para o culto hoje? Será que você veio com um coração sensível, desejoso por experimentar algo de Deus, viver algo com Deus, ter algo com Deus? Ou será que o seu coração ainda está fechado, ainda está insensível? Teve louvor, teve palavra, teve todo um ambiente, mas só você ainda não está sentindo o que talvez poderia já estar sentindo. Quem sabe a tua mente estava fora daqui. Quem sabe o teu coração estava fora daqui. Mas eu afirmo a você, Deus está neste lugar. O Espírito Santo está fluindo neste lugar. O Senhor Jesus está ministrando neste lugar. E a minha pergunta é se o seu coração está sensível ao que Ele está fazendo. Se o seu coração está sensível ao que Ele quer fazer na sua vida. Será que você está com o coração aberto ao que Deus quer fazer em você hoje? Recentemente eu atendi uma pessoa que fazia muitos anos que ela não derramava uma única lágrima. Viveu tantas dores na vida, que para se proteger, se tornou fria. Para se proteger, colocou no próprio coração a crença de que quem sente emoção é fraco. Quem chora é fraco. E o coração estava petrificado, não só para as emoções, não só para os relacionamentos interpessoais, mas também para uma relação com Deus. Porque a frustração, a decepção endureceu o coração. A dor endureceu o coração. E cada um de vocês tem as suas histórias. Só você sabe o que você já passou na vida. Só você sabe o que você já enfrentou na sua história até então. E talvez as experiências que você teve como forma de se proteger foi endurecendo o coração. E se tornando insensível.
Só que esse instinto de proteção, por vir de um solo de dor, ao mesmo tempo que parece que te protege, ele também te fere. Você pensa que ter um coração duro, um coração que não sente para não sofrer, é uma forma de se proteger. Mas ao mesmo tempo que você pensa que está se protegendo, você está se ferindo. Porque quando o coração se torna insensível, a paz vai embora. Repita isso: quando o coração fecha, a unção cessa. E não há nada tão trágico quanto um coração que se torna insensível a Deus. Não há nada tão perigoso quanto um coração que não consegue mais conectar-se com Deus. Um coração insensível se torna um terreno muito fértil para o inimigo plantar as suas mentiras. Se torna um terreno muito fértil para o inimigo cirandar na tua vida. Porque um coração que se tornou insensível não consegue mais ser guiado por aquele que é o Senhor da sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas existe uma promessa muito poderosa na palavra de Deus. Se você quiser abrir, você pode. Ezequiel 36, o verso 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aqui o Senhor está falando com uma nação, com um povo que estava vivendo o cativeiro babilônico. Um povo que estava com o coração endurecido, com o coração fechado, diante de todas as dores, que viveram numa guerra e agora num cativeiro. Mas esse coração que endureceu por conta das dores, era um coração que não estava mais conseguindo ouvir Deus, era um coração que não estava mais conseguindo sentir Deus. E por isso o Senhor vem ao encontro do seu povo, levanta o profeta para dizer: eu vou dar a vocês um coração novo, e vou pôr em vocês um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O que ele está dizendo: você vai voltar a ter um coração sensível à minha presença, um coração sensível à minha voz, um coração sensível ao meu toque. Pastor, como eu sei que me tornei insensível? Como eu sei que o coração está duro? É muito simples. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Se tem algo que sensibiliza o teu coração diante de Deus, é o jejum. Quem pouco jejua, pouco sensível está à voz de Deus e ao agir de Deus. Quem aqui já fez um jejum? E quem sentiu que depois do jejum, até para ler a palavra é outra coisa, para ouvir um louvor é outra coisa? Quem já percebeu que fica mais sensível a Deus? Está aí. Se está jejuando pouco, seu coração pode estar petrificado, endurecido. Amém? Se você está com mágoa no coração, se existe alguém que por alguma forma ou razão machucou a sua vida, e essa pessoa ainda não foi perdoada, se você está num estado de não perdão, o seu coração pode estar insensível. O seu coração pode estar fechado. A mágoa endurece o coração. O rancor endurece o coração. E um coração endurecido, um coração insensível, é um coração que não está apto a sentir Deus, a provar Deus, a viver coisas lindas com Deus. E quando o seu coração se torna insensível, a paz vai embora. E por que que o teu coração tem que ser sensível?
principalmente para guardar a palavra de Deus nele. O Salmo 119, o verso 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Ou será que a palavra entra aqui e sai por aqui? A palavra precisa entrar, e ela precisa descer pelo menos aí uns 15 centímetros e atingir o teu coração. E uma vez que essa palavra entrou, ela precisa ser guardada, ela precisa ser protegida dentro de você, para que você não ceda ao erro, ao engano. Porque se a palavra não te acessa, se Deus não tem acesso ao teu coração, você pode ter certeza, a paz vai embora. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas em segundo lugar, por que a paz vai embora? Ainda no verso 27 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, e de má vontade ouviram com seus ouvidos. Repita isso: a paz vai embora quando eu ouço de má vontade. Eu tenho certeza que cada um de vocês já ouviram de má vontade alguém. Quem aqui se lembra na infância que papai ou mamãe vinha falar uma coisa para você e você até ouvia, mas ouvia de má vontade, tipo assim: vai dormir? Não vou. Vai, aí pega o chinelo, né, uma havaiana, tá bom, eu vou. Tá lá deitadinha a criança, com o olho fechado: eu não estou dormindo, eu não estou dormindo, eu não estou dormindo. Até ouviu, mas ouviu de má vontade, não deixou entrar, se rebela aquilo que ouviu. Quem aqui é casado? Vamos ver. Quem já foi casado? Quem já ouviu o cônjuge de má vontade? O cônjuge fala assim: hoje a gente tem que conversar. Ai, ai, ai. Vai, fala logo, né? Talvez você não ouve de boa vontade. Talvez o que você traz para essa conversa é o pior ouvido que você tem. Faz sentido isso, gente? E geralmente nós ouvimos de má vontade aquilo que nos confronta, aquilo que não vem para massagear o nosso ego. Mas eu preciso que você responda com sinceridade no seu coração, na sua alma. Com que ouvido você veio para esse culto hoje? Será que você está aqui hoje ouvindo de fato com o coração aberto, com fome e desejo por Deus, fome e desejo pela sua presença, vontade de mudança, vontade de transformação, sede e fome por uma experiência com Ele? Ou será que os seus ouvidos estão aí cheios de filtros? Vamos ver o que o pastor vai falar hoje. Se eu gostar, ok. Se eu não gostar, para mim não serve. Ei, cuidado. O próprio diabo pode estar colocando em você a condição de ouvir com maus ouvidos. Porque ele sabe que quando você recebe a palavra, algo do céu se manifesta em você. Quando você recebe a palavra, milagres acontecem em você. Quando a palavra acessa onde precisa acessar, algo em você muda. Mas se você escutar com má vontade, pode ser o próprio apóstolo Paulo falando com você aqui. O resultado vai ser o mesmo.
Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração está insensível, escuta de má vontade. E eu pergunto, você está disposto a ouvir Deus nessa noite? Ainda que confronte você, ainda que dê uma beliscadinha em você, então fala para quem está do seu lado, Jesus viu o teu sim, tá? Uma coisa que eu estava pensando, quantas coisas que a gente colhe de ruim, porque ouviu de má vontade aquela palavra que ia nos salvar, aquela palavra que ia dar a direção, aquela palavra que ia mudar o curso da nossa história. Mas de má vontade recebeu a direção. De má vontade recebeu a direção. De má vontade ouviu o conselho. Eu tenho amigos que morreram com tiros, porque não ouviram. E quando ouviram, ouviram de má vontade. Quantas pessoas que eu tenho convicção que se tivessem ouvido o ensinamento que foi lhes dado, já teriam resolvido, seja o casamento, seja o problema financeiro. Mas a situação se agravou justamente porque ouviu de má vontade. Repita isso, tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Mas para acessar, eu tenho que ouvir com boa vontade. Amém. Terceiro, repetindo o verso 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. A paz vai embora quando o seu coração se torna insensível. E você pode ter certeza, se está faltando paz no casamento, seu coração está insensível. Se está faltando paz nas suas finanças, o seu coração está insensível. Se está faltando paz nas suas emoções, o seu coração está insensível. Qualquer lugar que a paz está escassa, o teu coração se fechou para os recursos que só Deus pode trazer para você. A paz vai embora quando de má vontade você ouve, quando de má vontade você recebe, quando de má vontade aquilo que Deus quer falar a você, você recebe. Mas em terceiro lugar, a paz vai embora quando os seus olhos se fecham. Repita isso, a paz vai embora quando os meus olhos se fecham. E aqui é de uma forma espiritual. Há pessoas que, embora vendo, não enxergam. Nós temos um relato bíblico que exemplifica muito bem isto, que está no Evangelho de Lucas, o capítulo 24, verso 13 ao 16. Após a morte de Jesus, esse texto relata 2 discípulos de Jesus voltando para Emaús. E eles voltam para Emaús porque
porque para eles tudo acabou. Voltar para Emaús era um caminho de desistência, era um caminho de tristeza, era um caminho da falência dos sonhos. Voltar para Emaús significava que tudo que eles haviam construído como uma visão muito especial do reino tinha desmoronado, porque Jesus morreu. Então agora voltar para Emaús é voltar para a velha vida. E o texto nos diz, até eu quero ler esse texto, Lucas 24, verso 13 ao 16, diz bem assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que interessante. Eles estão tristes, estão no caminho da desistência porque Jesus morreu. Mas agora o próprio Jesus vem encontrar com eles. O próprio Jesus está caminhando com eles. E o estado de tristeza deles não muda. A rota de desistência deles não muda, porque ainda que Jesus esteja com eles, os seus olhos estão impedidos de reconhecê-lo. A única coisa que te mantém na desistência, a única coisa que te mantém na frustração, a única coisa que te mantém num estado onde a paz foi embora, é a cegueira espiritual. É não enxergar o que Jesus é na sua vida. É não enxergar o que Jesus está fazendo em sua vida. É não enxergar o que Jesus já fez em sua vida. É não enxergar o que Jesus ainda vai fazer em sua vida. Mas olha que interessante o que acontece. Vocês estão com o texto aberto? Lucas 24. O texto diz assim, verso de número 29, quando eles chegam no lugar a que eles estavam se destinando, olha que interessante, verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Veja o que está acontecendo. Enquanto estavam cegos, enquanto não estavam vendo, enquanto não estavam reconhecendo Jesus, a única rota era Emaús. E Emaús era uma rota de desistência, era uma rota da falência dos sonhos, era uma rota onde tudo que eu esperava havia desmoronado. Só que Jesus, quando chega lá, ele faz de conta que vai adiante, mas os dois dizem: olha, não é tarde, fica com a gente. E aí na mesa, no partir do pão, naquele momento onde a semelhança traz a própria ceia que Jesus teve, os olhos deles passam a ver, as escamas caem, eles reconhecem que é Jesus. O texto diz que Jesus desaparece da presença deles, mas eles imediatamente se levantam e voltam para Jerusalém. Aqui tem algo muito importante.
em Emaús eles nunca teriam paz, porque lá não era a geografia da vontade e do propósito de Deus para a vida deles. O Senhor Jesus tinha dado uma ordem muito clara: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e eu vou me encontrar com vocês na Galileia. Eu vou me encontrar com vocês, e não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, com a cegueira, eles estavam distante do lugar que Deus queria. Com a cegueira, você fica distante do lugar que Deus te quer. Com a cegueira, você não vem para a célula. Com a cegueira, você não vem para o culto. Com a cegueira, você não tem um devocional, um tempo a sós com Deus. Com a cegueira, você de fato não desfruta daquilo que Deus está mostrando. Mas quando os olhos deles se abriram, imediatamente se levantaram e voltaram para Jerusalém. Mas percebam que os olhos se abriram por quê? Porque as palavras de Jesus começou a queimar em seus corações. Eles disseram: você percebeu que quando ele falava das Escrituras, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava? Nessa noite, o Senhor quer fazer o teu coração voltar a queimar outra vez. Quer fazer o teu coração voltar a arder outra vez. Um coração que talvez se tornou insensível, de tanto ouvir palavras lindas, já não escuta mais. Hoje, se você quer ouvir uma palavra com um dos melhores pregadores do mundo, e de toda a história do mundo, você vai no YouTube e você tem. Mas não é sobre o quanto você tem acesso a palavras maravilhosas na internet, é o quanto a voz de Deus tem acesso ao seu coração. Se a voz de Deus não tem acesso ao seu coração, nada muda. Não passará de uma boa mensagem, e a sua vida continuará a mesma, e a falta de paz atormentando a sua alma. Hoje a palavra do Senhor quer transformar um coração de pedra em um coração de carne. Hoje a palavra do Senhor quer sensibilizar os seus ouvidos para ouvir a voz dEle como você nunca ouviu. Hoje a palavra do Senhor quer abrir os seus olhos, quer fazer as escamas caírem, para que você veja, para que você contemple, para que você experiencie aquilo que o Senhor quer mostrar a você. Quem aqui quer ver coisas lindas de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus? Quem quer sentir a presença de Deus? É sobre isso. Eu quero concluir com um texto que é muito importante. Mateus capítulo 6, o verso 22 e 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Repita isso: a qualidade do meu olhar, a interpretação do meu olhar, determina se é luz ou se são trevas que habitarão em mim. Então, com que olhos você tem olhado para tudo que você pode ver hoje na sua vida? Você entendeu hoje que os teus olhos podem estar fechados para o que Deus está fazendo. E se estiverem fechados, não haverá paz até que eles se abram. Se de má vontade você está ouvindo, não haverá paz até que você aceite a palavra de Deus como ela é, reta e santa ao seu coração. Se o seu coração está insensível, não haverá paz até que esse coração de pedra se transforme num coração de carne e volte a se quebrantar na presença de Deus.
E por que eu afirmo isso? A própria palavra nos afirma, se assim não fosse. Vamos ler? Coloque aqui para nós esse texto, Atos, o capítulo 28, verso 27. E eu quero encerrar com você aqui. Vejam bem, vou reler o verso 26 e 27. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, repita isso, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Tem cura, tem mudança de vida para quem sensibiliza o coração, ouve com os ouvidos e enxergam o que o Senhor está fazendo. Amém? Quem aqui sente que tem que mudar algo na sua vida? Quem aqui sente que às vezes chegou num lugar que está estagnado, parece que não consegue avançar? Quem já teve a experiência, a sensação de assim, sinto que eu estou numa fase que eu preciso ir para outra, mas não sei como eu faço isso? Quem já se viu assim? A pergunta mais importante que você tem que fazer é: Deus, o que eu ainda não entendi nessa fase, eu preciso entender. Deus, o que eu ainda não aprendi nesse lugar, e preciso aprender.